Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui a gente vai começar nessa atividade de português. Nós vamos falar sobre substantivos, né? Simples e compostos, né? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Simples e substantivo composto, tudo bem? O que acontece, né? Essa parte aqui de cima, onde tem falando sobre substantivos abstratos e substantivos concretos, a gente já fez uma atividade sobre isso, tá bom? Então a gente não precisa fazer essa atividade porque a gente precisa ver direitinho o que a gente tem que fazer, porque a distância fica difícil. Em sala de aula a gente faria 5, 6, né? A gente faria 6, 7, 8, 9, 10 páginas por dia. E aqui a distância a gente tem que escolher bem assim, certinho, quais exercícios que a gente faz. Se for assunto repetitivo, né, a gente vai estudar um pouquinho, né, um pouco de cada, então a gente não vai repetir tanto, tá bom? Então aqui você pode deixar em branco. A gente vai começar aqui na 92, tá bom? Na 92, na parte de substantivos simples e compostos. Então vamos lá na explicação? Olha, leia os nomes de alimentos, né, no quadro. Aí, maçã, couve-flor, fruta do conde, alface, alho-poró, aipim, né, e grão de bico. Aí, copie os nomes dos alimentos que precisaram de duas ou mais palavras para serem escritos. Ou seja, pessoal, aqui é bem fácil. Vocês vão ler nesse quadrinho quais são as palavras que precisaram de duas, né? Ou mais, né? Palavras, né? Nome dos alimentos que precisaram de duas ou mais palavras para serem escritos. Esses são os substantivos compostos. Substantivo composto é quando você tem mais de duas palavras, né? Duas ou mais palavras para representar um objeto, um alimento. Por exemplo, couve-flor. Couve-flor, a gente sabe, né, que é uma hortaliça e que acontece, né? Que é um alimento, só que são duas palavras, couve e flor, que formam um só, né, alimento, uma hortaliça, né? Então, esses são substantivos compostos. Substantivos simples são palavras que só têm uma palavra só. Por exemplo, caneta. Caneta é um substantivo simples, tá bom? Porque só tem uma palavra. Então, vocês vão responder, tá bom? Essa número 1 da página 92, e a gente vai depois para 93. Leia a tira, né? Olha lá, o menino maluquinho. Vou escrever minhas memórias. Aí, né? Espera um pouquinho. Aí, né? Ponto de exclamação. Pô, deixei meu guarda-chuva na escola. Saiu correndo, né? Para buscar. Então, lá é uma tirinha de Ziraldo, né? As melhores tiras do menino maluquinho. Então, o que acontece? O que faz o leitor rir? O que, aqui, lendo a historinha, o que você percebe? Por que ela é engraçada para você? Uma sugestão é porque ele vai escrever sobre memórias, né? Memórias. Ele esqueceu de uma coisa tão assim, ele quer esquecer sobre memórias. Quando a gente vai escrever sobre passado, sobre alguns momentos da nossa vida, a gente tem que lembrar muito bem, né? Porque são tantos detalhes e ele esqueceu de um detalhe pequeno, que é qual? Que esqueceu um guarda-chuva na escola. Então, ele tem uma ironia, né, no caso, né? Como ele pode escrever algo, né, as memórias da vida dele, se ele esquece uma coisa tão simples que acontece com todo mundo. Eu já esqueci minha mochila quando era pequenininho, na escola, a gente tive que voltar correndo para buscar. Então, acontece, né, com a gente. Mas, o que faz você ler, assim, rir nessa historinha? Qual é a graça, assim, por exemplo? Então, vocês vão ler, né, vocês vão escrever aqui nesse espaço, deixa eu pegar aqui também o pincelzinho, a resposta, tá bom? Então, vamos lá na B? Maluquinho usa um substantivo que nomeia um lugar. Que substantivo é esse? Quantas palavras existem nesse substantivo? Então, vamos lá. Então, vocês vão olhar o que, né, pessoal? Vocês vão olhar os quadrinhos que ele está falando para responder essas questões. E identificar o que, pessoal? Ele usa um substantivo, então, que nomeia um lugar, que é nome de um lugar. Pode ser casa, pode ser praça. Então, só que aí ele usou um substantivo que nomeou um lugar, né? Substantivo simples, de uma palavra só. Então, vocês vão escrever aqui, né, na B, qual é o nome desse substantivo que ele escreveu, tá bom? Ou que ele falou, de um nome de um lugar. Então, na 3, vamos lá.
Maluquinho esqueceu seu guarda-chuva na escola. A palavra guarda-chuva é um substantivo que nomeia um objeto. Quantas palavras são usadas para formar esse substantivo? Ou seja, quantas palavras a gente utilizou para escrever guarda-chuva? Essa é muito fácil, né? Então você escreve para a gente aqui na resposta. 4. Complete o quadro com a conclusão sobre a formação dos substantivos. Então vocês vão completar, tá bom, gente? Esse quadrinho. Há substantivos formados por palavra e há substantivos formados por palavras. Ou seja, olha lá. A dica, né? Olha, essa palavra aqui está no singular e essa aqui está no plural. Tudo bem? No singular a gente só pode utilizar o quê? Uma unidade, né? Então, no plural, duas ou mais, né? Então, há substantivos formados por palavra e há substantivos formados por palavras. Exemplo, aí tá lá, corre, corre, e vocês vão colocar, né, mais exemplos aqui, tá? Ao lado. Então, vocês podem colocar exemplos, né? Por exemplo, exemplos por exemplo, né? Deixa eu só apagar aqui para vocês. Vou fazer uma explicação aqui. Deixa eu só apagar aqui. Prontinho. Então, aqui nos exemplos, vocês vão utilizar palavras, né, com duas ou mais palavras dos substantivos compostos, tá bom? Vocês podem utilizar uma, duas, uns 3 exemplos, tá ótimo, tá? Aqui, sim, embora aqui tenha espaço só para 2, né? Então, vocês vão colocar 2 exemplos. Um aqui, outro aqui. Tá? Um aqui, outro aqui. Então, o que acontece? Vocês podem utilizar da outra página, tá bom? Vocês podem voltar lá na página 92 e copiar os exemplos que vocês tiverem. Ou pode colocar outros que vocês conhecem. Então, vamos lá? A gente também vai falar sobre, aqui, esse número 1, substantivos primitivos e substantivos derivados. Ó, escreva a palavra que deu origem a cada substantivo. A palavra livraria, ela vem de qual palavra? A origem da palavra livraria. Eu vou responder essa primeiro, vocês vão responder depois, tá bom? Eu sei que vocês já responderam mentalmente ali, né, já pensaram na resposta. Livraria vem de livro. Muito bem. Então vamos lá. Limoeiro vem de... Aí vocês farão as outras, tá bom? Papelão, marinheiro, dentista e floricultura, né? O que acontece, né? Ah, professor, né? Se estiver na dúvida, você pode colocar o quê, né? Dá uma pesquisada, então pode entrar em contato comigo. Limoeiro, professor, não sei. Que limoeiro vem de qual palavra? É um pé de quê, pessoal? Limoeiro, né? Fica bem mais fácil com essa dica. Então, o que acontece, pessoal? Aqui, a origem são as palavras, né? Primitivas. São as palavras primitivas, é o quê? São as palavras que deram origem a outras, né? Livraria é derivado de livro. Ó, livraria é um derivado. O que é derivado? Derivado é o que vem. É o que vem de alguma coisa. Derivado é o que vem de alguma coisa. Então, livraria é derivado de livro. Ou seja, livraria vem da palavra, do primitivo, né? Livro. Ah, professor, por que primitivo? Porque ela é a primeira formação. Ela não vem de nenhuma outra. Por exemplo, livro não vem de nenhuma outra palavra. Então, ela é a primeira, é a primitiva. E derivado é a que vem dessas palavras primitivas, tá bom? Então, vocês vão completar a número 1 e a gente vai para a 94, página 94, a número 2. Faça o contrário agora. Escreva outras palavras que possam ter origem nestes substantivos. Olha lá, deixa eu pegar aqui o pincelzinho. Criança, né? Criança. Qual a palavra que você poderia... seria derivado de criança? Eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Essa primeira. Criançada. Porque são muitas crianças. Criançada, tá bom? Casa. Qual casa? Casa pode dar origem... A palavra casa, ela pode dar origem a quais outras palavras? Casa. Vocês podem utilizar tanto o diminutivo também como o aumentativo, tá bom? Criancinha, por exemplo, poderia ser também, porque criancinha vem de criança, tá bom? Porta. Qual a palavra que dá origem? Parece porta que vem de porta.
pedra, chuva e carta também, tá bom? E qualquer dúvida, tá? Mas eu acho que com exemplo eu acho que ficou bacana, né? Mas vocês podem pesquisar também. Por exemplo, casa, derivados de casa, derivados de porta. Tá bom, gente? A pesquisa quando a gente está com dúvida, a gente tem que pesquisar. O estudo que a gente faz, né? Vocês aprendem pesquisando. Então, tá liberada a pesquisa, né? Mas a gente tem que, além de pesquisar, tem que entender o que é derivado, o que é primitivo. Vamos lá? Na 3. Leia ferro. Aí ferro vem, né? A palavra ferro é a palavra primitiva. Primitiva. Vamos lá. Primitiva. É a primeira palavra. E delas se originam outras, como ferreiro, ferradura, ferrugem e ferrinho. Entre outras, né? E o que você observou? Você vai colocar a sua observação, tá bom? Então, deixa eu só pegar aqui, aqui com o livro ao lado, para também saber qual outra página que a gente vai utilizar. Então, vocês vão fazer o quê? Com essa explicação que eu falei para vocês, né? Vocês podem colocar ferreiro, ferradura, ferrugem, ferrinho, são palavras derivadas de ferro. Então, assim, ou então ferro pode dar origem a outras palavras. Então, você vai escrever, né? Qual é a sua observação, tá bom? Na 4, complete o quadro com com mais uma conclusão sobre a formação de substantivos. Olha lá, podemos formar várias palavras a partir de uma palavra primitiva. Exemplo, sapato, sapataria. E aqui vocês podem colocar mais uma palavra que vem de sapato, tá bom? Aqui é tranquilo também, né? Aqui eles pedem para você colocar mais uma palavra derivada. Sapato, né? Sapato, no caso, é a primitiva, né? E vem sapataria, vem de sapato. E depois, né? Vocês vão colocar mais uma palavra aqui, tá bom? Para completar. Então, olha lá. Os substantivos não são formados... Eu estou lendo aqui no quadro, tá bom, gente? Vamos ler comigo. Os substantivos que não são formados de outra palavra e que dão origem a novas palavras são chamados primitivos. De mesma forma, os substantivos que são formados a partir do primitivo são chamados, né, derivados. Aquilo que a gente já falou, né, gente, anteriormente. Então, aqui na 5. Esse livro é interessante porque ele faz você responder as questões, né, mas depois ele dá o quê? A explicação, o conceito, para você entender melhor o que isso significa. Na 5. Vamos lá. Palavra puxa palavra. Palavra puxa palavra. Você pode formar novas palavras. Use as terminações indicadas para formar palavras derivadas. Olha lá. Folha. Aí aqui vocês vão adicionar o quê? Agem. Folha, folhagem. Ramo, né? Ramagem. Então assim vocês vão completar as outras opções aqui, tá bom? E aqui vamos colocar a primeira. Folhagem. Adicionar o agem. E a terminação oso ou osa, né? Gostoso, aí, né? Desculpa, gostoso. Ou, né? Ou gostosa. Você vai colocar eu coloquei gostosa. Você pode colocar um ou o outro, tá bom? Cheiro, né? Bom, perigo ou horror. Então, o que acontece, né? Essas palavras, por exemplo, folha, folhagem. Folhagem é derivado de folha, e folha primitivo, né? É uma palavra primitiva, porque não tem nenhuma antes dela, tá bom? Então, vocês vão completar essa parte, e deixa eu ver se tem mais alguma coisa, sim, a última parte, tá bom? Nós vamos fazer até 95, da 92, 93, 94, 95, são 4 páginas. Terminação, né? Exa. Então, mesma coisa que vocês vão fazer naquela, né? Aqui, ó, nessas terminações, né? A agem e oso, osa, vocês vão completar com exa. Belo, aí, B, né? Triste, aí, esperto, mas tem que colocar a dia certinho, tá bom, gente? Porque o belo, por exemplo, você não pode colocar beloesa, não, é beleza. Então presta atenção nisso, porque pode ser um erro, né? Um erro que vocês podem cometer se não prestar bem atenção, tá bom? Na 6, leia as palavras, né? Aqui essa atividade 6, ela é mais uma atividade que a gente poderia, né, fazer em sala de aula, conversando com os amigos, mas vamos aproveitar esse momento aqui que vocês estão conversando com seu professor.
assim, escutando, né? Mas conversando mentalmente. Olha lá, terminação isar, né? Que terminação isar, né? O que acontece? As duas são uma com S, outra com C com Z e tem o mesmo som, né? Nossa língua portuguesa é meio complicada, não é? Eu concordo. Vamos lá. Aviso, avisar. Pesquisa, pesquisar. Piso, pisar. Aí vamos lá na outra. Fértil, fertilizar. Computador, computadorizar. E civil, civilizar. Compare as terminações e responda. Por que algumas palavras terminam com isar, escrito com S, e outras com isar, com Z? E aí, pessoal? É complicado, né, essa parte? Vocês vão ter que colocar, no caso, né, as questões, né, da terminação, né? Por exemplo, olha lá. Ah, professor, é porque ali aviso termina as palavras com terminação com S, né? Ó, deixa eu só... Eu vou ter que ampliar aqui. Eu já estava vendo isso. Deixa eu ver. Vamos lá. Vai ficar mais fácil, né? Para vocês. Você pode colocar essa resposta. Porque quando termina com S, né? Eles não podem colocar um Z. São 16 minutos. Vamos finalizar aqui. Então, vamos lá. Começa aqui, ó. Aviso com S. Então, o seu derivado, né? Seu derivado tem que ser com a mesma letra, com S também. Pesquisa com S, pesquisar com S, piso com S e pisar com S. Porque os derivados, né, eles vão continuar com a mesma letra, com a mesma sílaba, né? Olha lá. Pesquisa, aí vocês podem colocar o quê? Porque eles têm que acompanhar a palavra primitiva, eles têm que acompanhar a última sílaba, né, da palavra primitiva. Vamos no outro lado? Vocês estão vendo, né? Olha lá. Ah, professor, mas e aqui, né? Fértil, fertilizar, como é que eu faço? Então, vocês vão colocar... Aqui ficou bem mais fácil, né? Deixa eu só apagar aqui. Então, aqui, né? Ficou fácil de vocês fazerem, por quê? Porque a palavra primitiva, ela termina com S. Então, foi só colocar, repeti-la, né? Mas, professor, e quando não terminar com S, que é o caso do lado, né? Porque as palavras aqui não terminam com S, professor. Então, vocês vão fazer o quê? Quando não terminar com S, vocês vão colocar o Z. Fértil, fertilizar. Computador, computadorizar. Civil, civilizar. Ou seja, vocês podem perceber que aqui, ó, essas palavras, elas não terminam com S, que nem aquelas outras. Então, quando não for assim, e vocês tiverem que escrever uma palavra derivada, por exemplo, de fértil, né, de fertilizar, então, computador, por exemplo, computadorizar, então, se não tem é nessa regrinha do S e do Z, tá bom? Só a regrinha do isar com S, o isar com Z, tá bom? Essa, porque tem várias regras no português, então a gente está falando de uma regra específica, tá bom? Quando você for escrever, por exemplo, computadorizar, professor, eu acho que é com S, não é com S, sabe por quê? Porque não terminou com, a última sílaba não tem S, não terminou com a sílaba S, terminou com a palavra dor, né? E então você vai só adicionar o quê? O isar, tudo bem? E assim, quando não terminar com S, você coloca isar, e quando terminar com S, você coloca o isar com S. Eu sei que parece confuso, né? Porque essas regras, sim, elas realmente confundem nossa cabeça aí. Só que o que acontece? A gente tem que ler bastante, a gente tem que escrever, porque isso vai entrando na nossa cachola, na nossa memória, tá bom? Vamos lá aqui no que ele pede pra gente? Compare as listas, né? E isso mesmo que ele perguntou pra gente, né? Então, por que algumas palavras terminam com isar, com S, e outras com isar escrito com Z? Então, vocês vão falar assim... Porque quando terminar com isar, com S, né? Eu vou dar só essa resposta porque é meio complicado mesmo para eu entender. Então, porque se começar, né, terminar com isar, com S, elas recebem, né? Elas continuam com a letra S. Mas se não terminar a última sílaba com S, não tiver, né, a última sílaba com S, ela escreverá com Z, tá bom? É bem simples, né? Aí vocês vão observar, né, essa diferença e resumir a resposta e colocar aqui embaixo, tá bom?
Então é isso, pessoal. Posso fazer essas atividades na sexta. Eu vou fazer as correções. Já fiz a correção da atividade anterior. 2 alunos entregaram. Foi Natan e a Natália. Muito bem para vocês dois, tá? E continue assim. Eu espero que mais alunos possam fazer a correção. E eu mando a correção para aqui mesmo na plataforma, tudo bem? Então, um grande abraço. Tenha um ótimo final de semana e tchau, tchau.